Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 17, os versículos 11 ao 19, na chamada oração sacerdotal, em que Jesus faz uma oração profunda, concentrada a respeito dos seus discípulos. Jesus aqui se aprofunda na sua conversa com Deus, no relacionamento que ele tinha com o Pai, para pedir em favor dos seus seguidores, não só os discípulos que estavam ali, não só as pessoas que caminhavam ao lado dele, não só os seus amigos, mas todos aqueles que um dia creriam no seu nome. Ele começa dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. No meio da oração, do meio para o fim, Jesus vai falar isto também. E essa oração sacerdotal de Jesus, ela significa uma coisa. Ela significa união. Ela é o que Jesus gostaria de ver a igreja fazer. É a forma como Jesus enxerga que a igreja deveria viver, deveria trabalhar. Todos sejam um. Assim como eu e você somos um, é o que Jesus vai falar para Deus aqui, neste trecho, nesta oração. Os pecados, a vontade humana de ser, de fazer, de se destacar, o egoísmo, o egocentrismo, são males que minam os relacionamentos. São males que destroem empresas. E empresas, eu não estou falando de empresas, de firmas, de negócios. Estou falando de empresa no sentido de coisas que estão sendo feitas ou devem ser construídas em conjunto. Não há nada pior do que o egoísmo, o egocentrismo, do que o ser humano autocentrado para destruir, para afastar, para desregrar, para desconjuntar algo. E é exatamente o que nós vemos em muitos momentos na história da igreja e na história de igrejas que conhecemos. Ao longo das nossas vidas, você com certeza já deve ter passado por uma experiência assim. Pessoas que, por aquilo que pensam, pessoas que, por aquilo que acham, pessoas que, por aquilo que alguém lhes disse, acabam minando uma obra, acabam virando as costas, acabam abandonando, acabam indo contra o que Jesus está falando aqui, para que todos sejam um, assim como eu e você somos um. Santifique-os na verdade. A sua palavra é a verdade, a palavra viva, a verdade, é o próprio Cristo e as suas ações. Mas as pessoas querem buscar as suas formas de santificação. A santificação legalista, que pega aqueles textos bíblicos e os aplica como se eles fossem órgãos engessados. Aplica aquilo como se fosse uma tábua de cimento, uma pedra fincada em cima. Sem entender o contexto, sem entender a realidade do mundo em que vivemos hoje, que não é a mesma do mundo bíblico, sem entender o contexto cultural. Pessoas que buscam essa forma de santificação de maneira moralista, achando que aquilo que fazem, a forma como vivem as suas vidas, os levará a uma santidade. As suas asceses, ou seja, não consumir algo, não ter certo hábito, não praticar determinada coisa, isso se chama ascese, né? Se abster de determinadas coisas, achando que isso as levará para um caminho de santificação, quando o que leva para o caminho da santificação é a palavra viva da verdade. E sim, a palavra viva da verdade, que é Cristo, que habita em mim, que me converti, em você que se converteu, pode exigir a abstinência, a ascese de cada um de nós. Só que eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Então eu não posso aplicar uma moralidade única. Eu não posso aplicar algo que abarque mais de uma pessoa. O que Cristo pede é pessoal. Cristo falou comigo para que eu não faça mais isso. Ótimo, Cristo falou com você. A palavra da verdade o está santificando. A está santificando. Agora não queira aplicar isso
a outras pessoas. Não queira criar um determinismo para se alcançar a santidade, porque isso está errado. Pessoas que buscam a santidade nas disciplinas espirituais acham que o muito orar, o jejuar, essas coisas, dar esmola à torta e à direita, acha que isso estarás encaminhando para uma santidade. E não é porque um ora mais que o outro, que um é mais santo que o outro, não é porque um pratica o jejum e outro não, que este que pratica o jejum está buscando a santidade. Pai, santifica-os na verdade, a minha palavra, a tua palavra, o próprio Cristo, a sua vida e o seu exemplo são a verdade. E o relacionamento com Jesus é que aponta dentro de mim, através do Espírito Santo, que se comunica com o meu espírito, com a minha alma, com o meu corpo, faz com que eu vá então me santificando segundo a vontade dele, não segundo uma moral cristã, não segundo a moral do líder, não segundo a disciplina espiritual que o irmão que é de fogo ensinou ou disse que tem que ser feita. Então, que a partir desse evangelho, nós possamos vencer essas barreiras, nós possamos entender o que Cristo busca em matéria de santidade, cada um a si mesmo. E que nós não peguemos aquilo que Cristo fala para nós e tentemos encaixotar o outro, porque o outro é uma outra vida, o outro é um outro relacionamento com Jesus, e do outro ele exige o que ele quiser, e o processo de santificação é pessoal e caminhará na velocidade que Cristo quiser. Que a partir deste evangelho de hoje, nós possamos olhar para a história da igreja e aprender que as divisões, as denominações, as brigas, as guerras entre cristãos nunca foram o objetivo de Jesus. Jesus começa dizendo que todos foram dados a Ele e que todos permaneçam juntos como Ele e o Pai são um. Então que nós deixemos de lado as brigas denominacionais, as brigas com outros cristãos, que nós aprendamos a caminhar cada um com a sua doutrina e mesmo em discordância, caminhar para um mesmo objetivo, que é a cruz de Cristo, que é a evangelização do mundo, que é a mudança de fato. Porque quando nós olhamos para um Brasil cada vez mais evangélico, o que nós vemos é um Brasil cada vez mais preguiçoso, cada vez mais imoral, cada vez mais caído, destruído, chafurdando nos seus próprios problemas sociais, políticos, econômicos, morais. Então que a partir desse evangelho nós tiremos essas duas lições. A lição de não ficar olhando para os outros, a lição de entender que a santificação ela caminha voltada para mim, com Cristo, e não dentro de outras claves, dentro de outros métodos que as pessoas dizem erroneamente, propagam erroneamente. Deus abençoe você. Até amanhã.